Bom, então, continuando a tratar de contratos, alteração de contrato. É possível alterar o contrato? A lei estabelece que os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 43, que em suma são obras e serviços de engenharia, contarão a obrigatoriedade com cláusulas que estabeleçam a possibilidade de alteração por acordo entre as partes nas seguintes hipóteses. Primeiro, modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica. É a chamada alteração qualitativa do contrato. Quando necessária, modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou de diminuição quantitativa. É a alteração quantitativa do contrato. Observem que essas alterações elas dependem de acordo entre as partes. A cláusula deve existir, mas a lei ela estabelece uma necessidade de acordo entre as partes para haver alteração qualitativa e quantitativa. Isso é um pouco diferente do que estabelecia a Lei 8666. A Lei 8666 ela dispõe sobre uma obrigatoriedade do contratado aceitar. Aqui, na Lei das Estatais, há uma obrigatoriedade de constar do contrato, mas há uma necessidade de haver acordo entre as partes, não estando a lei clara no que tange a obrigatoriedade do contratado aceitar ou não esta alteração. Na minha opinião, é obrigado a aceitar, certo? Vai haver um acordo para a celebração do termo aditivo, mas há uma obrigatoriedade de aceitar esse tipo de alteração. Substituição da garantia da execução, modificação do regime de execução da obra, modificação da forma de pagamento e, principalmente, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências calculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando área extraordinária e extracontratual. Esse ponto é o principal ponto da alteração contratual, considerando esse artigo 81. O contratado, e aqui, embora esteja limitado no caso aos casos dos incisos 1 a 5 do 43, que seriam obras e serviços de engenharia, na verdade, ele está tratando aqui de obra, serviço ou fornecimento. Então, na minha opinião, até por decorrência da previsão constitucional, essa possibilidade de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorre de um direito do contratado, quando acontecerem situações imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, estranhas à vontade das partes, que tragam uma maior onerosidade para uma das partes. Não é necessariamente em favor do contratado. É uma repactuação para restabelecer o equilíbrio. Geralmente ocorre em favor do contratado, mas pode acontecer também em favor do contratante, né? Observem que, embora esse dispositivo, esse inciso 6, esteja limitado a contratos relacionados a obras e serviços de engenharia, ele próprio trata de fornecimento e outros serviços. Aliás, como eu disse, isso decorre de uma disposição constitucional, essa necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, vamos supor que o SEASA celebre um contrato com o prestador de serviços ou com o fornecedor e, por alguma razão, há um desequilíbrio econômico decorrente de um evento externo ao contrato. Não é um evento acontecido no contrato, é um evento externo ao contrato. Uma situação econômica, por exemplo, que traga um desequilíbrio, mas não é um aumento de preço de R$1, de meio, de 50 centavos, de R$2, é um aumento considerável de ônus ou uma diminuição considerável de ônus. Estranha ao contrato, externo ao contrato,
que era imprevisível quando a apresentação da proposta ou previsível, porém de consequências incalculáveis. Uma calamidade pública, por exemplo, que pode levar a uma necessidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Vamos imaginar que uma empresa tinha um contrato com a administração pública de fornecer luvas antes da pandemia. Luva hospitalar. E aí, de repente, vem a pandemia, uma situação estranha ao contrato, que não depende da vontade das partes, imprevisível, e que trouxe uma consequência para o contrato, né, de levar uma grande onerosidade para uma das partes. Porque aquela empresa, se ela comprava luva, sei lá, por R$1, ela passou a comprar por 5 para fornecer para o hospital. Se não houver repactuação do equilíbrio econômico-financeiro num caso desses, aquela empresa ela vai ter um prejuízo enorme. E não é isso que o direito espera. Né? Então, em situações como essa, a chamada teoria da imprevisão, né? Acontecimentos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, estranhos à vontade das partes, estranhos ao contrato, fora do contrato, né, podem levar, desde que tragam uma onerosidade muito grande para uma das partes. Então, é área extraordinária. Estou falando de uma pequena variação de custos, estou falando de uma variação considerável, né? Surge aí para o contratado ou para o contratante o direito de pedir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Se não for concedido administrativamente, pode requerer judicialmente. Né? Agora, um ponto interessante aqui também é que a lei de licitações, a Lei Geral de Licitações, ela estabelece que o contratado se obriga a aceitar as alterações no contrato até o limite de 25% para acréscimos ou supressões e até 50% para acréscimo dos contratos de reforma de edifício ou de equipamento. A lei das estatais, ela estabelece diferente, ela estabelece uma possibilidade. Enquanto na Lei Geral de Licitações isso é uma obrigatoriedade, aqui na Lei das Estatais, bem como no regulamento do SEASA, nós temos uma previsão de possibilidade. O contratado poderá aceitar, então ele não é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, ou seja, fazendo-se a repactuação, os acréscimos ou supressões que se fizerem em obras, serviços ou compras, até 25% do valor atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para acréscimo. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites do parágrafo 1º, que acabamos de falar, salvo supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Então, dessa forma, é uma possibilidade das partes celebrarem um aditivo para acrescer ou reduzir o quantitativo contratual, sendo que não se pode acrescer além de 25%, salvo no caso de reforma de edifício e equipamento, que pode se acrescer até 50%. Agora, a supressão ela pode ultrapassar 25%, mediante acordo entre as partes. Na verdade, a lei de estatais tentou copiar a lei 8666 e no CAPT ela já estabelece uma possibilidade e repete a possibilidade aqui no parágrafo 2º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido materiais ou posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela sociedade de economia mista ou empresa pública pelo custo de aquisição regularmente comprovado. Então, o que esse parágrafo está dizendo é o seguinte: se houver uma supressão, mas a empresa contratada já tiver adquirido materiais, ela não contava com aquela supressão, ela já adquiriu materiais que não serão utilizados em virtude da supressão, ela tem direito de ser ressarcida por esses materiais pelo custo da aquisição dos materiais.
e, obviamente, os materiais ficarão com a empresa contratante, né? Então, vamos supor que você celebra um contrato com uma empresa para uma determinada execução de um serviço com fornecimento de materiais, e esse contrato é reduzido em até 25%. E aí, em virtude da redução, a quantidade de materiais que a empresa tinha adquirido não vai ser utilizada. Mas ela já tinha adquirido e eles já foram colocados no local do trabalho. Então, essa empresa tem o direito de ser ressarcida pelo custo de aquisição daqueles materiais. Acho que aqui não tem dificuldades. Fato do príncipe. Aqui, a doutrina chama este evento de fato do príncipe. É a criação, alteração ou extinção de qualquer tributo ou encargo legal, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão dos preços contratados. Isso é o que o colega perguntou durante o intervalo, né? Se houver um aumento de um tributo ou a redução de um tributo, mas não só de tributo, de qualquer ônus legal, o contratado tem o direito de pleitear o aumento do valor do contrato ou ele se submete a uma redução do valor do contrato se houver uma diminuição do custo legal, né, do tributo ou do encargo legal. Quando eu falo de encargo legal, estou me referindo, por exemplo, a um custo de importação, né, relacionado às taxas de importação que são devidas na repartição aduaneira. Então, qualquer aumento ou redução do custo imposto pelo poder público, por isso a doutrina chama isso de fato do príncipe, qualquer aumento ou redução de custo imposto pelo poder público, o mais comum é que aconteça com tributos, levará à necessidade de, na mesma proporção, aumentar ou reduzir o valor contratual. Ok? Se a administração determina uma alteração do contrato, aí é o que se chama de fato da administração, então, havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, ou que reduz, embora que não esteja descrito, a Sociedade de Economia Mista deverá reestabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Então, nós temos, no primeiro caso, no parágrafo 5º, um aumento de custo decorrente de ação do poder público fora do contrato, e no parágrafo 6º, nós temos uma determinação do contratante dentro do contrato. O fato do príncipe é uma determinação de fora do contrato. Aumento tributário, não tem nada a ver com o contrato. Né? O fato da administração é uma alteração no contrato que aumente os ônus do contratado e, obviamente, ele tem direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro. Sim. Se o contrato não estiver prevendo essa obrigação, não. Se o contrato não estiver prevendo isso, não. Você pode provocar uma repactuação, um restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Não, aí não é fato da administração, não. Aí não é nem fato do príncipe, nem fato de administração. Tá? Observe. Fato do príncipe ocorre quando há uma criação, alteração ou extinção de qualquer tributo. É o poder público agindo. Ok? Então, são situações diferentes. O poder público determina o aumento tributário. Isso repercute no contrato. Vai haver a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é a empresa mudou o regime tributário dela. Isso não é fato do príncipe. Isso não leva ela a ter o direito, não dá a ela o direito de aumentar o valor do contrato e nem, na minha visão, obriga
o contratante obriga ela a aceitar a redução do contrato em virtude dela ter realizado uma prática tributária que a legislação já permitia. Não tem essa revisão, nem na prorrogação e nem durante a execução do contrato. Ah, não. Pois é. Então, vamos lá. Coisas diferentes. Uma coisa é o direito da empresa de exigir um aumento do valor do contrato. Ela mudou o regime tributário dela. Ela, obrigatoriamente, tem que sair do lucro presumido para ir para o lucro real e vai trazer isso um aumento tributário. Ou ela tem que sair do simples e ir para o lucro presumido e isso vai trazer um aumento tributário. Ela tem direito de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em virtude dessa situação? Não, até porque isso era fato previsível. Né? Sem contar que não é fato do príncipe, porque não é uma imposição do poder público. Ok? Outra coisa, da mesma forma, se ela sair do simples, for para o lucro presumido, e ela tiver uma redução tributária, isso não dá ao SEASA o direito de exigir dela uma redução do valor do contrato, no custo do contrato. Outra coisa é, venceu o contrato, vamos prorrogar. Vocês podem negociar neste momento da prorrogação? Podem. Mas ninguém é obrigado a prorrogar. Nem o SEASA é obrigado a prorrogar e nem a empresa é obrigada a prorrogar também. Não vejo problema nenhum, porque é uma opção tributária da empresa. Eu não vejo isso como sendo obrigação de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro. É um ajuste da empresa, é uma opção tributária da empresa. Pode ser que a mudança do lucro real para o lucro presumido traga economia tributária em um mês. Aí, no momento da formação da planilha de custo, da prorrogação, eu não vejo isso como sendo algo de que obrigatoriamente será imposto à empresa. Não vejo como sendo algo que obrigatoriamente será imposto. Porque não é fato imprevisível e também porque não é fato do príncipe. Você pode tentar, mas eu não vejo isso como sendo uma obrigação da empresa, não. Ok? A variação do valor contratual para fazer parte de reajuste de preços previsto no próprio contrato de autorização, compensação e comissões financeiras não caracteriza alteração de contrato. Ou seja, eu estou simplesmente fazendo alteração de valor contratual dentro de índices, dentro do que está previsto no próprio contrato, isso é uma questão formal. Isso não é alteração de contrato, isso pode ser feito por um simples apostilamento, dispensada a celebração de aditamento. Certo? O regimento interno ele estabelece outras situações meramente formais em que basta o apostilamento, não precisa fazer um aditivo contratual. Basta fazer um apostilamento. Ok? É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de risco como de responsabilidade da contratada. Se lá na matriz de risco do contrato, existe um item, este item, se ele se sujeitar a um aumento ou redução de custos no mercado, ele não justifica o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro com base na teoria da imprevisão. Certo? É isto que esse dispositivo está estabelecendo. Se algo já está na matriz de risco, quer dizer que aquilo era presumível. Se era presumível, previsível, né, não justifica alegar a imprevisibilidade para rever o valor contratual. Então, é importante avaliar bem o que deverá constar da matriz de risco do contrato, né, a planilha dos elementos do contrato que já estão naturalmente
totalmente sujeito a um risco e o limite desse risco para que não haja a sujeição a essa necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Todas as práticas que vocês, como gestores ou fiscais do contrato, praticarem, isso deve ser juntado no processo administrativo, com os respectivos aditivos ou apostilas, com os respectivos apostilamentos e termos aditivos. Tudo que praticarem, tudo deve ser registrado, lançado no respectivo processo e ficar lá registrado direitinho para que haja um histórico de todos os atos praticados no contrato. Acho que isso é óbvio, né? Acho que ninguém aqui pratica atos no contrato sem deixar registrado. Acho que e até em virtude da publicidade. Pois bem. Reajuste e repactuação. Uma coisa é restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Outra coisa é reajuste por índices pré-estabelecidos. E outra coisa é repactuação. O artigo 124 do Regimento Interno estabelece que o contrato poderá ser reajustado após 12 meses de contratação, né, observando-se os índices estabelecidos no contrato. O reajuste se prestará à absorção no máximo do poder aquisitivo da moeda. Reajuste não compreende acompanhamento de aumento ou redução de custos daquele setor. Reajuste é mera absorção do poder aquisitivo da moeda. Por isso, há um índice pré-estabelecido. Isso é reajuste. Outra coisa, aí o contrato vai prever um índice, se ele não trouxer a previsão, vai adotar o IPCA. Outra coisa é, havendo previsão do contrato, poderá ser utilizada a repactuação de preço em lugar de reajuste pelos índices descritos no parágrafos anteriores, no caso de contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, respeitadas as instruções normativas sobre o tema. Então, o contrato pode prever que, após o período de 12 meses, haverá uma repactuação. Não tem índice prevendo reajuste. Há a possibilidade de repactuação das partes. Certo? São institutos distintos. A repactuação, obviamente, vai levar em consideração custo do setor. Reajuste não leva em consideração o custo do setor. Reajuste se dá pelo índice fixo. Repactuação leva em consideração os custos daquele prestador de serviço, e isso só ocorre em serviços continuados. Havendo a repactuação, que acabamos de falar, o prazo de 12 meses será contado a partir da data do acordo. Então, vai recomeçar 12 meses a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou documento equivalente, vigente à época da apresentação da proposta. Então, o que acontece? Eu vou contar esse direito de repactuação, como nós estamos falando de serviço continuado, o maior custo é o custo salarial. Então, eu vou contar a repactuação da data da convenção coletiva, da data do acordo coletivo, e não necessariamente da data da celebração do contrato. 12 meses faz jus ao restabelecimento da repactuação com base nos valores constantes da convenção coletiva. Acho que isso está relacionado ao que aquele de camisa cinza ali, que o Marcelo trouxe lá no início. Né? Marcelo perguntou, salvo engano, se for um serviço continuado, se houver, no curso do contrato, com o aumento da convenção coletiva, acho que foi Marcelo mesmo, com o aumento da convenção coletiva, se há necessidade de repactuação. A legislação diz que sim. Acho que era essa a sua pergunta, né? Ok? É possível a repactuação parcelada, principalmente se estivermos tratando de mais uma categoria profissional com datas base distintas. Então, um serviço que conta com duas categorias profissionais distintas, datas bases distintas. Então, é possível que a repactuação seja parcelada, na medida em que as datas bases forem chegando. Tranquilo, né? Ok. Sanções. Esse tema aqui é importante.
O artigo 37 da lei, ele estabelece que as estatais deverão informar dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no artigo 83, para atualizar o cadastro de empresas inidonas. Na verdade, é um cadastro de empresas suspensas e inidonas. Então, aplicou uma penalidade, é necessário informar lá no cadastro de empresas suspensas e inidonas. O fornecedor que estiver incluído no cadastro referido no CAPT não poderá disputar a licitação ou participar, direto ou indiretamente, da execução do contrato. Aqui entra esse parágrafo primeiro, ele fomenta uma discussão que eu comentei com vocês. Daqui a pouco, nós vamos ver nos próximos slides que o regulamento do SEASA estabelece que a empresa que for penalizada com a pena de suspensão, ela fica impedida de contratar novamente com o SEASA durante o período da suspensão. Se eu analisar só isso, se eu analisar a jurisprudência do TCU, algumas decisões do TCU, ela poderia contratar com outras entidades. Mas se eu observar que o SEASA incluiu a sanção no cadastro de empresas inidôneas e suspensas, e que a empresa inclusa, que teve o nome incluído neste cadastro, não pode participar de licitação e contrato, então ela não vai conseguir contratar com ninguém. É uma interpretação, então, sistemática do ordenamento jurídico. Na prática, dificilmente uma entidade vai contratar com ele. Okay? São excluídos do cadastro referido do CAPT a qualquer tempo os fornecedores que demonstrarem superação dos motivos que determinaram a restrição contra eles promovida. Então, houve a superação daquele motivo, são excluídos do cadastro, mas tem que esperar o tempo da penalidade. Se a penalidade foi de 1 ano, tem que esperar 1 ano completar. Ok? O artigo 82 da lei, ele estabelece uma multa de mora. Uma multa de mora pelo atraso injustificado na execução do contrato. Então, a lei ela estabelece 2 tipos de multa. Uma multa de mora pelo atraso da execução do contrato e uma multa punitiva pela execução irregular do contrato. São multas distintas. A multa de mora, ela não impede que o contrato seja rescindido. A aplicação da multa de mora é um acréscimo às penalidades que o contratado pode sofrer. A principal penalidade que ele pode sofrer é a rescisão do contrato, que a rescisão do contrato pode ser tida com a penalidade, além da aplicação da multa de mora. E, obviamente, ela poderá ser descontada da garantia oferecida no contrato. Ele ofereceu lá uma garantia de calção em dinheiro ou um seguro garantido, essa multa poderá ser executada, poderá levar à execução daquela garantia. Se a multa for de valor superveniente ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos e, se ainda sobrar um saldo, cobrado judicialmente. Então, garantia de 300 mil, a multa é de 500 mil. Vai descontar 300 mil da garantia, aí a instituição deve àquele contratado mais 100 mil, desconta 100 mil, ainda está faltando 100 mil para a multa. Esse 100 mil vai ser cobrado daquela empresa. Se ela não pagar, poderá ser objeto de cobrança judicial. Normalmente. Acho que também nenhuma dificuldade nisso. Podemos passar? Ok? Então, tá bom. O regulamento estabelece, no artigo 161, que a prática de qualquer ato em desacordo com as regras estabelecidas no edital e no contrato sujeita o contratado às seguintes sanções, que nós vamos ver a partir de agora, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que o ato enseja. O fato de se sujeitar à multa, o fato de se sujeitar à suspensão, não impede a aplicação de sanções de ordem civil ou criminal. Civil no que tange a ressarcimento de prejuízo e criminal no que tange a eventuais atos que configurem um tipo penal e aí vai responder lá na órbita criminal. O contratado. Estamos falando de contratado. A lei estabelece, e isso é repetido no artigo 162 do regulamento,
que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou sociedade de economia mista poderá, garantida a defesa prévia, sempre garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, ou seja, com o SEASA, mas pela inscrição naquele cadastro acaba que ela não vai conseguir contratar com ninguém, pelo prazo não superior a 2 anos, mas não estabelece a declaração de inidoneidade. Então, uma sociedade de economia mista vai aplicar, no máximo, a sanção de suspensão do direito de contratar por 2 anos. A declaração de empresa inidônea, ela não está presente na lei das estatais, está presente só lá na Lei Geral de Licitações. Até porque quem declara a empresa inidônea é uma autoridade superior do poder público, o ministro ou um secretário, o que não seria o caso aqui da SEASA. Ok? Então, as penalidades possíveis são essas. Se a multa for superior ao valor da garantia, é aquela mesma história que nós falamos para a multa de mora, nós estamos falando aqui para a multa punitiva. Cobra da garantia, cobra dos valores retidos, e se ainda assim isso não for suficiente, cobra da empresa, sendo possível cobrar judicialmente. E a multa pode ser aplicada juntamente com a advertência e com a suspensão. As sanções previstas no inciso 3, que são advertência e suspensão, poderão ser aplicadas juntamente com a multa, que é a do inciso 2. Sempre havendo a possibilidade de defesa prévia do interessado no prazo de 10 dias úteis, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa. Falamos ontem que o contraditório e a ampla defesa são direitos fundamentais sagrados, sempre devem ser respeitados no âmbito administrativo e depois também, logo, no âmbito judicial. O regulamento do SEASA estabelece as situações de suspensão. Isso é interessante, porque muitas vezes a entidade deixa a cargo da análise discricionária do caso concreto aplicar ou não a suspensão. O regulamento do SEASA estabelece as situações de suspensão sem prejuízo de multa. Quais são as situações de suspensão? Pelo prazo de até 2 anos. Se convocado, não celebrar o contrato. Lembrando que essa convocação pode ser repetida uma vez, falamos ontem. Deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentos falsos. Já tive um caso que a empresa não entregou a documentação exigida e recebeu a multa de 2 anos, a suspensão de 2 anos. Uma suspensão de 2 anos, só porque não entregou a documentação exigida, eu acho desproporcional, eu acho razoável. E nós conseguimos reduzir para 30 dias a suspensão judicialmente, mas administrativamente foi aplicada a suspensão de 2 anos, porque a empresa não entregou dentro do prazo a documentação exigida. Agora, documento falso, aí eu já acho que é razoável a aplicação da suspensão de 2 anos. Observem que a lei fala de 0 a 2 anos. A escolha ela vai ser discricionária, dentro de parâmetros, né, que sejam suficientes para atingir aquele resultado almejado. Ensejar retardamento da execução ou entrega do objeto, não mantiver a proposta, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato, comprometer-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Então, cometer fraude tributária não é necessariamente não pagar tributo. Não pagar tributo não é fraude. Fraude é praticar atos dolosos, ilegais, com o objetivo de não pagar tributo. Por exemplo, constituir empresa por interposta pessoa, constituir várias pessoas jurídicas para ter uma redução da carga tributária, emitir nota fiscal em valor inferior ou de forma inidônea para recolher menos tributo, isso é fraude. Agora, a empresa está devendo tributo, o fato de simplesmente dever tributo não é fraude. Tá?
e dar causa à inexecução total ou parcial do contrato. Tudo isso gera a pena de suspensão de até 2 anos, sendo que a definição do prazo ela será estabelecida com base em critérios de razoabilidade, mas o regulamento do SEASA ele traz uma dosimetria. A sanção de suspensão deve observar os seguintes parâmetros. Se não caracterizar má-fé, a base deve ser de 6 meses. Caracterizando-se má-fé ou intenção desonesta, a base vai ser de 1 ano e, no mínimo, 6 meses. Então, a discricionariedade estará entre 6 meses e 1 ano, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do parágrafo 7º desse artigo. Essas bases serão qualificadas, ou seja, majoradas pela metade, em 1/2, se ele for reincidente, ou então, se o ato tiver acarretado prejuízos relevantes para o SEASA. Então, aqui nós temos uma parametrização da dosimetria, mas isso por si só não é suficiente. E nós temos aqui atenuantes dessa penalidade. Em 1/4, se ele não for reincidente, 1/4, se ele não tiver produzido prejuízos relevantes para o SEASA, mais 1/4, se tiver reconhecida a falta e se dispuser a tomar as medidas para corrigi-la. Na minha opinião, não tinha que estar aqui se dispuser, e sim iniciar as medidas para corrigir. Mas está escrito dispuser. Isso pode trazer discussão no futuro. E se o apenado provar a existência e a eficácia dos procedimentos internos de integridade, também poderá reduzir em 1/4. Se ele conseguir acumular todas essas atenuantes, se ele reduz 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, reduziu tudo. Então, por isso, o parágrafo 8º estabelece que, não caracterizada a má-fé e intenção desonesta, e se o apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas A, B, C e D, ou seja, todos, a pena de suspensão pode ser substituída pela advertência, previsto no artigo 152. Na verdade, não é 152, é 162, porque o artigo que trata de penalidade é 162, tá? Então, acho que aqui está escrito errado lá no regulamento. Mas se ele conseguir, enfim, o que importa aqui? Se ele tiver todas as atenuantes, então ele não receberá a pena de suspensão. Ele receberá só a pena de advertência, com o objetivo de regularizar aquela falta que ele praticou. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. As sanções previstas no inciso 3 do artigo 83 poderão ser aplicadas a empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por essa lei, tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal, praticados atos ilícitos ou frustrar o objetivo da licitação, ou demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele está falando da pena de suspensão do inciso 3 do artigo 83. Então, as empresas que se encontrarem nestas situações sofrerão necessariamente a pena de suspensão. Não podemos sofrer só a pena de advertência ou só a pena de multa. Alguma dúvida sobre sanções até aqui? Não? Quantificação da multa. A multa prevista no inciso 2, então não estamos tratando da multa de mora, estamos tratando da multa pela prática de infração. A multa prevista no inciso 2 do 83, obrigatoriamente estabelecida no instrumento convocatório, observará as seguintes condições. Ou seja, primeira notícia que nós temos aqui, a multa tem que estar prevista no edital. E ela tem que estar prevista no contrato. Tá? Ela não pode ser superior a 25% do valor do contrato. A multa moratória deve ser apurada por dia de atraso. Aqui está falando, desculpa, de todas as multas, não só da multa punitiva. A multa moratória, se a multa moratória alcançar seu limite e a mora não cessar, o contrato pode ser rescindido.
Multa moratória é aquela pelo atraso na execução do contrato. Então, ela é aplicada por dia de atraso. Se ela atingir o limite e o atraso continuar, o contrato poderá ser rescindido, salvo se for do interesse da instituição manter o contrato. Se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, o percentual da multa deve ser aplicado só sobre a parte inadimplida. Adimpliu parte, não adimpliu outra parte, ele cumpriu com uma parte, não cumpriu com outra, a multa deve ser aplicada só considerando essa parte que não foi cumprida. E aqui tem um ponto importantíssimo do regulamento. Olha o que ele estabelece. Um instrumento de contrato ou documento equivalente deve prever que, acaso a multa não cubra os prejuízos causados pelo contratado, que a Ceasa Minas poderá exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma de percentual, na forma do preceituado no parágrafo 1 do artigo 416 do Código Civil. Multa é pena aplicada independente do ressarcimento da indenização. Esse dispositivo aqui, ó, essa linha F do artigo 66, está dizendo o seguinte: causou dano de 500 mil. Se a multa cobrir esse dano, está resolvido. A multa teve natureza indenizatória e não natureza punitiva. Isso aqui, na minha opinião, deve ser revisto. Uma coisa é a indenização pelo dano, outra coisa é a multa, que é um plus, que é um acréscimo no dever de pagar, que é uma penalidade pelo ato cometido. Então, causou um dano de 1 milhão, vai ter que ressarcir o dano de 1 milhão, mais pagar a multa. O que isso aqui está dando a entender, na minha opinião, não está nem dando a entender, está falando claramente que se a multa for suficiente para cobrir a indenização, então ele paga a multa e já indenizou a Ceasa. Ele não tem que indenizar mais. Isso aqui é um ponto importantíssimo que eu aconselho vocês repensarem, certo? Uma coisa é a indenização, ressarcimento de dano. Outra coisa é a multa. Com isso aqui, eu consigo afastar a multa se a indenização for paga. Que a multa teria a própria natureza da indenização, né? A multa pode ser descontada da garantia, dos pagamentos, e, se for o caso, cobrado judicialmente, já falamos disso. Sobre a multa, alguma pergunta? Sobre esse ponto aqui, alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, tá bom. Para terminar as sanções, as penalidades serão obrigatoriamente registradas lá no SICAR, e no caso de suspensão do direito de licitar, né, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sempre garantindo-se a defesa prévia, né, o contraditório e a ampla defesa, né, mediante a abertura de prazo de 10 dias, 10 dias úteis para apresentação da defesa. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Processo para aplicar sanção. Ele é regido pela lei, né, serão utilizadas as disposições no que couber da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9.740 de 84, tem que se garantir o contraditório com a defesa em 10 dias úteis, recurso acerca do resultado final. Então, o regulamento do SEASA garante o direito a um recurso interno no âmbito do SEASA. Então, vai ter um duplo grau de julgamento. Então, tem que ter uma decisão de uma instância com a possibilidade de recurso para uma instância superior, okay, dentro do SEASA.
e a possibilidade de celebração de acordo nos termos do artigo 17 da 12.846, que é o acordo de leniência por colaboração com a investigação. Então, está havendo uma investigação, provavelmente sobre alguma questão de ordem criminal, o SEASA pode celebrar um acordo, né, com o contratado, até reduzindo multas, caso esse contratado colabore com eventuais investigações. A legislação prevê e o regulamento interno do SEASA também prevê. Os danos apurados em processo administrativo punitivo transitado em julgado serão título executivo para cobrança judicial. Na verdade, a decisão transitada em julgado em virtude dos danos será um título executivo, né, para a cobrança judicial. E a contagem dos prazos desse processo de aplicação vai seguir a forma de contagem prevista na Lei de Processo Administrativo Federal, até que tenha uma legislação específica sobre isso, uma norma interna específica do SEASA sobre isso, né? Então, não conta o dia de começo, conta o dia, né, de término, no prazo não se inicia e nem termina em dias que não houver expediente, né? Tudo isso tem que ser observado na contagem de prazo. Ok? Sanções? Nenhuma pergunta acerca de sanção? Ontem eu saí daqui achando que ia ser o ponto que ia ter mais perguntas. Não? Então tá bom. Gestão e fiscalização dos contratos. Ontem algumas pessoas comentaram que a função de gestor e de fiscal do contrato são exercidas pela mesma pessoa. Pois é. Não é o que a legislação e nem o que o regimento interno estabelece, né? Vai implantar, né? Ah, tá. Entendi. Porque isso é um ponto preocupante, né? Então, se vai implantar, menos mal, né? Sim, sim. E tem até uma ou outra decisão do TCU, na verdade, do STJ, entendendo pela possibilidade de acumulação de funções em municípios que demonstrem não ter condição de ter pessoas para exercer cargos, cargo de pregoeiro, por exemplo, e o cargo de gestor de contrato. Às vezes o município é tão pequeno que não tem nem gente no município disposta a exercer aquela função, quanto mais nos quadros da administração pública. Mas não é a situação do SEASA, né? Então é importante observar essa questão. A atividade de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa. Então, são três figuras distintas. Um é o gestor, um é o fiscal técnico, o outro é o fiscal administrativo. A gestão, ela está relacionada à execução das atividades de coordenação relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como os atos preparatórios à instrução processual, formalização de procedimentos quanto aos aspectos que envolvam prorrogação, alteração, reequilíbrio, aplicação de sanções, gestão de contrato, entre outras. Observe que a função do gestor é de ser coordenador mesmo, de coordenar as atividades do fiscal administrativo e do fiscal técnico. E é esse gestor que vai formalizar a aplicação de sanções, a extinção do contrato, a prorrogação do contrato, os atos preparatórios dos procedimentos probatórios de um processo. Essa é a função do gestor. A função do gestor não é fiscalizar o contrato. A função de fiscalizar o contrato é do fiscal, que vai reportar eventuais situações ao gestor para que ele, por exemplo, formalize um processo de aplicação de sanção ou um processo de prorrogação de contrato, um procedimento de prorrogação de contrato, e por aí vai, né? Tudo isso estou tirando do regulamento interno do SEASA.
Fiscalização técnica e fiscalização administrativa. Qual que é a diferença? Fiscalização técnica está relacionada a avaliar a execução do contrato nos moldes contratados. É verificar se a qualidade esperada está suficiente, está sendo atendida, se o quantitativo contratado está sendo atendido, se o contrato está sendo executado conforme nele previsto. Essa é a função do fiscal técnico. Já o fiscal administrativo, ele vai acompanhar aspectos administrativos do contrato relacionados exclusivamente dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Pelo que eu estou entendendo aqui desse inciso 3, do artigo 98, só no contrato de cessão de mão de obra, dedicação exclusiva de mão de obra, é que vai haver o fiscal administrativo? É essa a intenção? Pois é. Mas se eu analisar isso aqui, está dando a entender isso. Mas se eu analisar mais adiante, nas atribuições do fiscal administrativo, ele não está restringindo isso à cessão de mão de obra, não. Então, eu estou achando que tem aqui um problema de redação que talvez deva ser reavaliado na publicação do regimento interno. Tá? Eu não acredito que deva isso aqui se restringir aos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, não. Porque é a função da fiscalização administrativa, por exemplo, mesmo quando não há cessão de mão de obra, quando é só fornecimento de mercadorias, avaliar os documentos relacionados à regularidade fiscal, a manutenção da regularidade fiscal, por exemplo. E a avaliação da regularidade fiscal é do fiscal administrativo e não do fiscal técnico. E isso tem que ser avaliado mesmo quando não se trata de cessão de mão de obra. É claro que essa função é infinitamente mais importante quando há cessão de mão de obra. Pelos motivos que vocês estão trazendo aqui hoje. Não está pagando salário, não está pagando contribuição previdenciária, não está pagando fundo de garantia. Esta avaliação é do fiscal administrativo, não é do fiscal técnico. O fiscal técnico vai avaliar a execução do contrato. O fiscal administrativo vai avaliar o direito em si, a documentação em si. Certo? E essa função, então, ela é importantíssima quando houver cessão de mão de obra, porque senão o SEASA responde subsidiariamente. Mas não só quando houver cessão de mão de obra também. Tá? Cabe ao gestor do contrato. Nós vamos ver as atribuições de cada um desses três casos. Coordenar as atividades do fiscal técnico e administrativo, emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato. Então, o fiscal técnico leva uma situação para o gestor, cabe ao gestor decidir sobre aquilo. Se vai aplicar penalidade, se não vai, por exemplo. Tá? Acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou de terceiros contratados de todas as ocorrências relacionadas à execução e às medidas adotadas, informando a autoridade superior, se for o caso. A autoridade superior é o presidente, né? E acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada para efeito de empenho de despesa e pagamento. Só que ele vai fazer isso com base no que foi informado, na minha opinião, pelo fiscal administrativo. Ok? Essas são as atribuições do gestor. Agora, a atribuição também manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização, coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio de documentação pertinente para o setor de formalização dos procedimentos de comunicação das sanções que eventualmente tenham sido aplicadas, né, enviado ao setor competente, e estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos
em caso de nova contratação ou prorrogação, visando a função de continuidade. Aqui um ponto importante, é o gestor que tem que avaliar que um contrato está terminando e comunicar a prorrogação ou o seu encerramento para a realização de uma nova licitação. Isso é função do gestor do contrato, não é função do fiscal, é função do gestor. Oi? Eu não entendia, assim... Espera aí. O sindicato... Então, não tinha convenção. Lá no Ministério do Trabalho. Não teve o reajuste ano passado, e aí vocês não repactuaram. Com certeza, não tem jeito. Não tem instrumento para isso. Sim. Sim, sim, com certeza. Não tem jeito. Você não vai dar uma repactuação sem convenção coletiva ou acordo coletivo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É isso. Não tem acordo coletivo. Não tem convenção coletiva. Como? Vocês vão inventar o índice? O índice foi homologado? Já foi decidido, mas não foi homologado. Então não existe. Ele está fora do mundo jurídico. É como se ele não existisse aí. É como se fosse um projeto de lei que ainda não foi votado, não foi sancionado. Ele não existe ainda. Certo? Então, infelizmente, não tem o que fazer. Aí vocês vão ter que seguir. Né? Oi? O que tiver na próxima. Vai fazer a repactuação com base no que tiver na próxima. Na que for homologada. Vocês não podem criar uma repactuação com base num índice que não foi homologado. A convenção que vai estabelecer. A convenção é que vai estabelecer, não tem como eu te falar. Teria que ver a convenção. Ela vai estabelecer a base de aplicação do índice. Cabe a ela estabelecer a base. Sim. E ela provavelmente vai abranger esse retroativo aí que não foi feito. Provavelmente ela vai passar disso. Ok? Tranquilo? Ok? Tá.
Cabe ao fiscal técnico prestar apoio técnico operacional ao gestor, anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando que sejam regularizados eventuais vícios, eventuais falhas, emitir notificação para correção de rotinas ou de qualquer inexatidão do contrato ou irregularidade, informar ao gestor em tempo hábil situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência. Então, o fiscal solicita à empresa para corrigir algo. A empresa não corrige, comunica ao gestor para que o gestor tome as medidas necessárias, inclusive, se for o caso, de aplicação de penalidade. Comunicar imediatamente ao gestor quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato. Então, se o fiscal técnico está percebendo que a empresa está praticando atos que podem viabilizar a completa execução do contrato, cabe a ele comunicar ao gestor, fiscalizar a execução do contrato com todas as condições estabelecidas e comunicar ao gestor no prazo estabelecido no inciso 7 do artigo 99, que é o prazo antecedente ao término dos contratos, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação. Então, está chegando ao fim do contrato, comunica ao gestor a proximidade da finalização do contrato para que o gestor tome as decisões dele. Ok? A missão do fiscal técnico é simples. E o fiscal administrativo, ele vai ter por função prestar apoio técnico operacional ao gestor do contrato, no âmbito administrativo, obviamente, verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada. Essa aqui é a sua principal função. E examinar a regularidade do recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas, previdenciárias, observando as regras expedidas pelo município. Então, as suas duas principais funções estão aqui. Verificar se a contratada mantém as condições de habilitação e examinar a regularidade dos pagamentos tributários, trabalhistas, previdenciários. Observando as regras do município. Eu não entendi. Ok. Aqui tem... Entendi. Tem que verificar essa questão aqui, então. É possível contratar terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato, os quais assumirão a responsabilidade civil objetiva pela precisão das suas informações, não podendo executar a atribuição própria, que não havia mais aí, e exclusiva do fiscal. Então, o SEASA pode contratar uma empresa para auxiliar o fiscal do contrato. Mas os atos próprios do fiscal devem ser praticados pelo fiscal. A empresa vai só auxiliar na fiscalização. Isso é possível. É óbvio que a empresa responde pelas informações que ela prestar ao fiscal, civilmente, pela veracidade, integralidade das suas informações, mas isso não exime a obrigação e a responsabilidade do fiscal de contratos. Ele continua sendo responsável. Ok? Sim. Prazo? Não. Estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente. Então, aqui é a atribuição do gestor. Estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos em caso de nova contratação, visando a solução de continuidade. Tem que ser antes do término. Em prazo, olha o que ele fala, razoável, mas não estabeleceu o que é um prazo razoável. O prazo é o prazo razoável. É um prazo razoável. Pois bem, na gestão e fiscalização dos contratos,
Com 11 meses já avisa, né? Tá certo. Vamos lá. Na gestão e fiscalização dos contratos, deve-se observar as seguintes diretrizes. Uma mera tolerância não constitui novação do contrato. Óbvio, né? Você permitiu um prazo a mais, uma tolerância a mais para o contratado, isso não é inovação que gera direito adquirido no contratado, obviamente. Né? Haverá um gestor fiscal de contratos designado pelo SEAS para cada caso específico, permitida a contratação de terceiro para auxiliar. Eu frisei isso aqui em virtude da preocupação que eu tive com o que me falaram ontem, que o gestor é a mesma pessoa, exercia as 3 funções. Mas parece que agora isso não será mais assim. Todas as ocorrências devem ser reduzidas a termo pelo gestor, vedadas tratativas verbais. Toda e qualquer falta deve ser anotada e determinada sua regularização. Qualquer decisão que ultrapasse a competência do gestor, este deverá solicitar a autoridade competente, que é o diretor-presidente do SEAS. Então, o gestor vai tomar uma decisão que não é da competência dele, ele tem que comunicar ao presidente para que o presidente tome as decisões necessárias. E a gestão e fiscalização dos contratos tem seu regramento previsto expressamente em normativo interno do próprio SEAS. Existe esse normativo interno? No que tange a gestão e fiscalização? Sim, sim. Oi? Tenho. Ok. Interno do próprio SEAS? Ok, beleza. Recebimento do objeto. Terminando. O objeto será recebido, em se tratando de obras ou serviços, provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias, se outro não tiver sido estipulado no contrato. Então, vai haver, tratando-se de obras e serviços, o fiscal aqui, no caso, é o fiscal técnico, né? Ele vai receber provisoriamente o serviço que foi executado. E definitivamente pelo gestor, mediante termo de quitação e recebimento definitivo, assinado em até 90 dias. Posteriormente a isso, o gestor vai dar a quitação definitiva ao contratado quanto àquela parte recebida. E em se tratando de compras ou locação de equipamentos, provisoriamente, pela verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo de 15 dias, entendo que isso aqui também é pelo fiscal técnico, e definitivamente com termo de quitação, de recebimento de quitação definitiva, pelo gestor também no prazo de 90 dias. E não mudou nada de um para o outro. Então, há um recebimento provisório pelo técnico e depois um recebimento definitivo pelo gestor, quitando perante o contratado aquela obrigação do contratado. Porém, o recebimento provisório definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez, segurança da obra, serviço ou bem e pela evicção ou vícios ocultos. Mesmo havendo recebimento definitivo, gestor deu lá a quitação definitiva com 90 dias. Com 120 dias surgiu um problema, aquela quitação definitiva era só para comprovar que foi entregue. Mas aquilo não exime a responsabilidade do contratado no que tange à segurança, à solidez dos serviços e bens fornecidos. Obviamente, né? Ele responde por isso. É dispensável o recebimento provisório, no caso de recebimento de gêneros perecíveis e de alimentação preparada, até porque não haveria tempo, né? Serviços técnicos profissionais, obras e serviços por contratação direta em razão do valor, menos de 100 mil e menos de 50 mil, falamos ontem, e compras de entrega imediata e integral de bens que não resultem em obrigações futuras. Compra com entrega imediata, não há recebimento provisório, vai haver só o recebimento definitivo para fins de formalidade, basicamente. E, nos casos previstos no parágrafo anterior, o recebimento será feito mediante recibo próprio. Recebimento, entregou o recibo, já está quitada a obrigação. Tranquilo aqui? No que tange a recebimento? Então, tá bom.
Rescisão do contrato, o contrato pode ser rescindido no caso de advento de seu termo, chegou no termo final, conclusão de seu objeto, ou antecipadamente mediante acordo, ou por via judicial. Nos casos, isso aqui eu acho que não tem maiores problemas. Nos casos que envolvam serviços essenciais de prestações diretas à população, o edital poderá prever regras, inclusive de transição, de avocação e requisição, com ou sem ocupação temporária de bens ou serviços pela SEASA, desde que devidamente fundamentadas. Neste caso, o SEASA adotará as medidas cautelatórias dispensáveis, mesmo sem prévia manifestação do contratado, para garantir o abastecimento e a continuidade do serviço. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Se for algo necessário para uma continuidade do serviço de atendimento, serviço essencial ou de prestação direta à população, um serviço que seja essencial ou de prestação de atendimento direto à população, e havendo a rescisão, o SEASA pode encampar. O que é encampar? Entrar em campo, assumir a execução daquilo, inclusive utilizando equipamentos, utilizando pessoal, utilizando ferramentas, utilizando estruturas daquele contratado até que a situação seja normalizada, certo? É claro que depois serão apuradas as devidas indenizações, as devidas finalidades. Mas, havendo a necessidade de rescisão e tratando-se de serviço essencial ou prestação direta, é possível ao SEASA essa encampação. É claro que é difícil de executar, porque muitas vezes o SEASA nem vai ter pessoal para encampar. Mas a legislação permite essa encampação, essa assunção do objeto provisória para dar continuidade à execução daquele serviço até que seja feita uma nova licitação com a contratação de uma nova empresa. Ok nisso? Beleza? Claro que é uma situação drástica, né? Uma situação mais que vai ser adotada, no caso de extrema necessidade. Qualquer hipótese de rescisão deverá observar, ou exibição deverá observar o contraditório e a ampla defesa, sendo que o descumprimento de obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação podem ensejar a rescisão do contrato. Já falamos muito disso aqui. A empresa não está cumprindo com obrigações trabalhistas ou não mantém os documentos de habilitação, isso pode ensejar a rescisão do contrato. Pode ser concedido prazo para regularização. Pode rescindir, mas o SEASA pode entender razoável conceder um prazo para a empresa para que ela regularize essa situação. Se não for regularizado, o SEASA promoverá a rescisão. E aí, aqui, basicamente, uma repetição da Lei 8.666 constitui motivos para a rescisão. A subcontratação total ou parcial do seu objeto. Eu frisei isso porque a lei permite, o regulamento permite a subcontratação, desde que aprovado. E aqui é possível a rescisão se houver subcontratação que não tenham sido autorizadas pelo SEASA. Não só a subcontratação, mas também a associação da contratada a outra, a cessão ou transferência da execução, bem como a fusão, a cisão e a incorporação, que afetem a boa execução do contrato, podem levar à rescisão do contrato. Aqui é um ponto interessante, que se uma empresa for incorporada pela outra, isso pode levar à rescisão do contrato, desde que isso afete a boa execução do contrato. Porque a incorporação, a fusão, a cisão podem levar a empresa a perder aquelas características que ela tinha lá na licitação para manter, para fins de habilitação técnica e econômico-financeira, né? Então, havendo um desses eventos que prejudique a sua habilitação técnica, qualificação técnica ou econômico-financeira, e se entender que isso vai prejudicar a execução do contrato, é possível a rescisão por esse motivo. Mesmo sendo algo lícito, né? Fusão, cisão, incorporação são eventos lícitos. E aí nós temos outros casos de rescisão do contrato, óbvios, né? Que precisa de lentidão, cumprimento irregular,
atraso, paralisação de obra, todos esses são casos óbvios que possibilitam a rescisão do contrato. E a rescisão não exonera o SEASA de pagar pelos serviços realizados e bens fornecidos e bens entregues. Claro, se houve a realização de serviço, se houve a entrega do bem, para que não haja enriquecimento ilícito, é necessário pagar, né? E os eventuais prejuízos devem ser comprovados para fins de ressarcimento, tanto por uma parte quanto por outra. Se a SEASA teve prejuízo, pode cobrar o ressarcimento do contratado. Se o contratado teve prejuízo com a rescisão, ele também pode, rescisão antecipada, óbvio, né? Pode cobrar o ressarcimento do SEASA. Pessoal, então, é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Deu praticamente a hora, são 11h42. Agradeço a todos